Legal, obrigado. Bom dia, pessoal. Bom, acredito que a maioria de vocês que aqui estão, não só interessado pelo tema, mas também de poder ter alguns insights sobre o uso da inteligência artificial com consciência, com ética e, acima de tudo, mitigando sempre os riscos da utilização dessa ferramenta, né? A gente vai falar um pouco sobre a inteligência artificial, mas não demonizar o seu uso, porque, ao contrário do que muita gente pensa, a IA está aí, é para ser usada mesmo, é para poder ajudar no seu dia a dia. Mas a gente precisa ter alguns cuidados, precisamos entender que riscos podem acontecer. E talvez muitos de vocês ainda não pararam para analisar. Eu vou trazer uma reflexão bem profunda sobre a sua utilização. E também, para quem ficar até o final, eu vou sortear um livro, Manual de Adequação, na LGPD, o Guia SOMAX. Vai ser autografado lá no nosso stand, então você vai ganhar o livro, vai recebê-lo de presente da nossa equipe e lá no stand vai ter o autógrafo, né? Nós teremos aí uma tarde de autógrafo também, para quem quiser adquirir esse livro depois. Contudo, quem ganhar esse livro aqui hoje vai ter essa oportunidade de poder também ter o seu exemplar autografado. Mário, segura aqui para mim, por favor. Bom, enquanto... já está ok aqui. Já está funcionando. Bom, pessoal, iniciando o nosso bate-papo sobre privacidade, aqui um pouco da nossa trajetória. Então, eu sou o cofundador da SOMAX. A SOMAX hoje é a primeira e única franquia de privacidade de dados do Brasil. Iniciamos nossas operações oficialmente em fevereiro de 2023. Então, tenho passagens como autor, né, de 2 livros, coautor de 2 livros, pós-graduação em proteção de dados, em neurociência, enfim. São alguns dos skills que tivemos a necessidade de poder desenvolver com o passar do tempo. E hoje, mais uma vez, podendo trazer conteúdo para vocês aqui no Secops Summit. Bom, trazer aqui os objetivos da palestra. O primeiro é demonstrar a evolução, então, talvez alguns de vocês possam entender que a IA não é nova e bem mais antiga do que muita gente pensa. Demonstrar os riscos no seu desenvolvimento, ou seja, no desenvolvimento de prompt, nas ações que você utiliza. Demonstrar alguns cases reais de vulnerabilidade que talvez vocês ainda não viram acontecer. Falar sobre a isenção de responsabilidade e, pasme, pessoal, a própria IA que você utiliza hoje tem isenção de responsabilidade. Quem sabia disso? Qualquer uma delas. Lá no finalzinho está escrito lá, a gente vai ver. Ó, a gente não se responsabiliza não, tá? E é nessa ferramenta que você, de repente... Eu vou dar um spoiler não, mas eu vou falar lá na frente. Alguns deepfakes, uns já bastante conhecidos, obviamente, mas alguns novos. Mostrar o futuro e as boas práticas, né, da utilização da inteligência artificial. E, acima de tudo, não demonizar o uso da IA, e sim alertar contra o seu uso ético e responsável. Legal? Bom, falando da evolução da IA, pessoal, muita gente acha que a IA é nova, né? Começou aí no ano 2000, né? O milênio. Mas não, a inteligência artificial começou a ser utilizada lá atrás, em 1950. Olha só que loucura, né? Quem, em 1950, poderia imaginar que a inteligência artificial, o aprendizado de máquina, poderia ser utilizado lá atrás, através de Alan Turing e a própria ELIZA. Em 98, e aí muita gente lá atrás falava assim, pô, mas como os navegadores conseguem buscar tão profundamente? Então, a própria inteligência artificial foi incorporada aos algoritmos e aí os buscadores, os navegadores passaram a ter uma maior eficiência. De 2010 em diante,
tivemos avanços, né, significativos com a chegada da IA profunda. E aí começou a inserção de alguns chatbots. Por exemplo, existe um chatbot aí muito conhecido, nome feminino, bem antigo. Quem se arrisca a dizer qual era esse chatbot antigo que já utilizava a inteligência artificial? Vou te dar a dica, é de um banco. Vamos lá. Bem antigo, 2010. Vamos, gente. Ninguém se lembra? Vou dar outra dica. Ela foi muito xingada. Hã? A Bia, já está concorrendo o livro. Qual é o seu nome? Oi? Davis. Já está concorrendo o livro. A Bia, pessoal. Lembra? Foi muito xingada. E a inteligência artificial já estava começando a funcionar de uma forma muito mais efetiva desde 2010. E aí vieram outros avanços, outras evoluções, veículos autônomos, sistemas de diagnóstico médicos avançados. Então, hoje a inteligência artificial é descarregada praticamente em quase tudo que nós utilizamos. Só que tem um problema. Tem um problema. E aí, talvez, vocês não imaginaram ainda qual é esse problema. Qual a dependência externa que nós temos? O Brasil hoje só consome inteligência artificial, pessoal. Quem é que pode me dizer o nome de uma inteligência artificial 100% brasileira? Não existe. Tá? E aí existe esse gap, obviamente, de investimento, para que a gente possa utilizar a inteligência artificial com mais segurança, que é o título da nossa palestra, é como manter a privacidade, a segurança, em tempos de IA. Então, imagina hoje o Brasil não poder, ou não ter tecnologia, não ter condições de poder fabricar um notebook. Isso é inimaginável hoje, né? Tantos fabricantes de notebook, computadores e outros equipamentos, como o desenvolvimento de algumas ferramentas. O Brasil hoje ainda é cego no quesito de desenvolvimento de inteligência artificial nacional 100%, até porque precisa de muito investimento. E aí trazendo até aqui uma matéria, parte de uma matéria, que diz que o Brasil precisa recuperar o atraso nas pesquisas em IA, com urgência. O relatório da Academia Brasileira de Ciências sugere a criação de uma agência. Olha como é muito sério, pessoal. Muito sério. De um orçamento de 1 bilhão por ano para desenvolver. E isso a gente ainda não tem algo nesse aspecto que possa estar desenvolvendo uma inteligência artificial nacional. Mas, Damião, tudo bem, não tem IA nacional, brasileira, ok? Beleza. Será que a aprendizagem está em risco? Será? E aí a gente traz a seguinte reflexão. Muitas pessoas, e aí a gente vê o tempo todo falando o seguinte: vamos regular a IA. Quem é que ouve esse discurso direto? Sim ou não, pessoal? Não se ouve esse discurso direto? Vamos regular, precisa regular, precisa regular. Né? Ah, vamos regular. Mas será que regular funciona? Só regular funciona? Não funciona. Existem médicos, existem procedimentos cirúrgicos, existe automação de chat GPT ou de qualquer outra ferramenta de inteligência artificial que estão inseridas, inclusive, na área da medicina. Né? E aí, quando a gente fala de inteligência artificial em carro autônomo, que isso aí, pessoal, é uma realidade. A pandemia ensinou muito para a gente que nós vivemos 10 anos em 2, evoluímos, aprendemos, e que, sim, um carro autônomo, ele vai ter inteligência artificial para quê? Para decidir se ele atropela uma idosa de 70 anos ou atropela um grupo de crianças.
E aí? Quem é que vai inserir essa informação para ele do poder da decisão? Quem é que vai inserir? Ela não vai tomar a decisão sozinha. Sim ou não, pessoal? Não vai tomar decisão sozinha. Vai ter de ser ensinada, não é assim? A gente não ensina a IA, né? Vamos alimentar. Isso é só alguns dos pontos que a gente quer chamar a atenção. Mas aqui a gente traz alguns pontos. Surtos da IA fizeram algumas empresas abandonar o projeto ou dizer que a autorregulamentação não vai funcionar. Sabe aquela história que, não, isso não vai acontecer. Mas quando acontecer com você, você vai falar, putz, aconteceu. Um outro aqui. Plágio. Artigos com erros. Teve uma publicação no final do ano passado de um jornal e estava no início da publicação. Quando você vai pedir um textinho lá para você postar nas redes sociais, né? Sou, né, um designer, um especialista em copyright, crie um texto para falar sobre isso. É assim ou não é, pessoal? E aí, ano passado, teve uma matéria jornalística que o jornalista ou quem publicou não teve a capacidade de tirar a pergunta que ele fez no prompt da inteligência artificial, pessoal. É para esse caminho que a gente está caminhando. E pode piorar. Gente, lembra que eu falei sobre alimentar, sobre ser curador da inteligência artificial? Pessoas que ganham menos de $2 por ano ou por dia, é que está lá alimentando a inteligência artificial que você utiliza. Você sabia disso? Está lá. $2, menos. Né? Treinamentos que trazem vieses, conotações racistas. Então, pode levar a inteligência artificial a comportamentos estranhos. Um outro mais. Falando sobre coisas que a gente sabe, a humanidade sabe que já existe, e aí alguém alimentou a inteligência artificial dizendo que o Holocausto não existiu. Pasmem, isso é real. Ah, isso aqui é legal, né? Quando a gente... E aí eu não sei, né, o que, na verdade, as pessoas buscam, né? Todo mundo busca alguma coisa na internet. Uma conexão com alguém. Tem uns aplicativos aí de encontros. Qual o nome mesmo, pessoal? Aplicativo de encontro. Hã? Tinder. E outros aí, né? Então, imagine que a inteligência artificial vai poder dar conselhos amorosos, utilizar. Não, esse perfil aqui não é bom para você, não. Imagina, né? Intervenção. Mas não adianta, né? Ele está realmente em crescente utilização. Então, a IA se transformou numa promessa futurística para uma competente essencial nas estratégias empresariais. Então, toda empresa, todo negócio, a IA vai ter que ser implementada. Não tem jeito. Tanto na automação, na experiência do cliente, e aí desde 2010, quando a própria Bia, né, entrou lá no Bradesco, muita coisa mudou. Você falar realmente com uma inteligência artificial, um chatbot aprimorado, né? A inovação em produtos e serviços, hoje o céu é o limite para a inteligência artificial. Então, entregas via drone, automação na indústria, Uber autônomo, né? Você pode pedir lá que chega o carro sozinho. A tênis da Nike lá, que você pode dizer como que você quer o tênis, cor, solado, você pode criar.
Essa imagem aí é emblemática, a gente já sabe lá que o nosso glorioso Elon Musk realmente já colocou os humanoides lá, os androides, para poder funcionar. E aí eu gostaria que você prestasse atenção nessa imagem. Quem aqui já viu o drone humano? Drone que a pessoa vai lá, senta no drone e vai para um destino. Quem já viu? Faz assim, ó. Já viu. Já viu. Legal. E no Brasil, eu acompanhei o projeto de implementação de uma empresa, e aí, para quem não conhece, uma empresa chamada eVTOL. A eVTOL já está pivotando a rota, traçando a rota desse drone humano, né, que vai transportar as pessoas, e vai entrar em operação em 2026. Uma rota que vai do aeroporto do Galeão, para quem é do Rio sabe, né, onde que é o aeroporto do Galeão, e vai até a Barra da Tijuca. Sozinho. Quem é que tem coragem aí para poder entrar num eVTOL desse aí? Ó? Tem coragem. Mas ninguém tem coragem? Mas vai se transformar normal. Um novo normal. E aí eu falo assim, não tenho coragem de entrar num drone operado por inteligência artificial. Mas você utiliza a inteligência artificial para dentro do seu negócio. Sim ou não? E aí falar um pouco sobre os riscos ocultos da utilização. Falar da dependência, né? Então, a confiança excessiva, né, na inteligência artificial tornou as pessoas rápidas em solucionar problemas, em fazer documentos, em criar pareceres. Hoje tudo é muito rápido. Joga lá na IA, que a IA já traz um resultado, não é assim? E será que essa dependência dessa ferramenta é boa? As nossas habilidades cognitivas, pessoal, e para quem não parou para pensar nisso, podem estar indo por um caminho sem volta. Nossas crianças, como que elas vão estudar? Como que elas vão aprender, desenvolver a capacidade cognitiva, se deixar somente na dependência da IA? Perda de conexão humana, e vocês vão ver um caso mais adiante, que hoje é surreal. As pessoas hoje, e aí não é só em virtude da IA, a gente sabe disso, uns 10 anos para cá, as pessoas preferem utilizar o WhatsApp do que ligar. Sim ou não, pessoal? Quem é que liga com frequência? Ó, quase ninguém liga, gente. O equipamento que vocês têm na mão de vocês também faz ligação, pessoal. Só pelo WhatsApp, né? Ligar pelo WhatsApp, né? Mas fazer ligação formal, quase ninguém. Isso é um indício, realmente, que é a perda da conexão humana. Eu prefiro receber ligação, pessoal. Não é porque eu sou velho, tenho idade, não. É porque você consegue compreender. Quem aqui já trocou mais de 20 áudios com a pessoa e não entendeu o que ela falou e vocês ficaram naquele, manda áudio para lá, manda áudio para cá e não entende? Acontece isso ou não, pessoal? E se você pegar o telefone e ligar, aí você vai compreender. Pode ter certeza. Desigualdade econômica. A gente fala muito, o mundo está muito desigual. Né? Vamos acabar com a fome na África. Vamos acabar com a fome das crianças no mundo. Mas a gente fala de inteligência artificial que vai acelerar tudo. Vai tirar empregos, sim. Porque a gente sabe, pessoas mais capacitadas vão precisar aprender sobre inteligência artificial. Ok? Ok. Os empregos serão substituídos, as funções serão substituídas? Ok. Mas você acha que lá no Sudão, onde já tem fome, onde já tem guerra, na África, a inteligência artificial vão chegar para eles? Fala sério, pessoal. Vai continuar sem ter oportunidades. Falando de concentração do poder, e aí também algumas nações terão acesso a mais informações, a desenvolvimento maduro,
na inteligência artificial. E as outras que não conseguirem serão extintas. Olha para onde está caminhando. Consequências não intencionais. Então, não tem supervisão humana, aconteceu, passou, ninguém viu, é inteligência artificial. Não aprovou o seu crédito. Inteligência artificial agora aprova crédito. Automatizado. Colocou os dados. Vai lá. Vai começar a reprovar pessoas quando o assunto for RH. Vai pegar só a sua foto, vai buscar na rede social está lá, cervejinha, final de semana, postou sobre política, postou sobre tudo, fez um compilado do seu perfil, das suas postagens, infelizmente você não pode ser contratado. Vocês têm dúvida que será assim? Ou que já está sendo assim? E aí tem a questão ética, né, de você utilizar a inteligência artificial, e são dilemas que a gente já falou um pouco lá atrás, na questão de quem faz a curadoria dessa inteligência artificial, quem desenvolve, não é gerar prompts ou fazer conexões de API. Isso não é desenvolvimento de uma IA própria nacional. Aí sem falar sobre preconceito e discriminação, porque dependendo de quem estiver alimentando a IA, pode conter, isso é natural do ser humano. A inteligência artificial geral, ela vai levar para consequências não intencionais, que são, não havendo, né, um alinhamento com a natureza humana, vão poder deixar as inteligências artificiais mais autônomas, de tomar a decisão sobre gênero, sobre raça, sobre cor. E por último, não menos importante, a inteligência artificial precisa se preocupar sobre segurança da informação. Bom, e falando sobre prejuízo cognitivo, pessoal, e aí eu fiz um recorte aqui da BBC em 2023, e essa matéria é muito importante, vocês podem acessar, depois dar uma googada nessa matéria, e aí eles vão trazer para vocês por que especialistas, cientistas falam que a inteligência artificial, do jeito que está sendo conduzido, pode sim levar à extinção da humanidade. E mais recente, foi agora no dia 20, se eu não me engano, em janeiro, o estudo aponta que as IAs estão reduzindo a capacidade cognitiva das pessoas. Gente, antigamente as pessoas clicavam lá, faziam as pesquisas no Google. Agora não tem mais Google, tem o Gemini, né? Mas tem lá as outras ferramentas que pesquisam por lá. Autodependência está acontecendo, tá, pessoal? E não é eu que estou falando, são cientistas. Relacionamentos com parceiros criados por IA já são realidade. Você sabia que tem gente se casando com a inteligência artificial. Se casando. É sério, pessoal. Então, para falar de vulnerabilidades também, nós temos... Opa, deixa eu voltar aqui. E aí são vulnerabilidades um pouco mais técnicas, né? Que são ataques de envenenamento de dados. Então, alguns modelos de IA, eles sim, pelos hackers, são treinados para poder explorar essas vulnerabilidades. Ou você acha que a IA não vai ter vulnerabilidade quando o assunto é cibersegurança, quando é segurança? Se o hacker hoje, com toda a tecnologia que existe, já faz estrago, com a IA então, desde a persuasão em e-mails, o aprimoramento de phishing, não, é a ferramenta realmente que está lá. Eu vi o palestrante anterior, o Celso, trouxe a informação que eles receberam um e-mail
com o domínio dele mesmo. Não foi um domínio externo. E eles caíram lá. Então, toda essa falha que pode conter nos algoritmos, né, utilizando a IA, pode ser explorada. E vamos combinar, pessoal. Quem é que sabe hoje como que tratam os seus dados e tudo que alimenta lá no chat GPT? Você sabe, sim? Não, eu sei. É uma caixa preta. Ninguém sabe nada. Mas andar de eVTOL ninguém quer. E pode trazer consequências, óbvio, de falhas de reconhecimento facial. Em São Paulo, o projeto que tem trazido à tona alguns reconhecimentos, né, faciais, né, a ferramenta que o governo de São Paulo implementou, já prendeu mais de 60 pessoas foragidas da justiça, com reconhecimento facial. Mas, gente, uma realidade que não dá para esconder ou não dá para negar. Quem é afrodescendente, assim como eu, ou asiático, vai ter problema com a inteligência artificial. Eu já fiz inúmeros reconhecimentos facial, faz até um teste com o meu irmão, na conta da Uber que ele tem. Ele é motorista de Uber. E aí, pô, deixa eu testar aí. Eu já botei, coloquei, liberou. Várias vezes. E não é uma, várias vezes. Vai ter problema. Nos Estados Unidos, abandonaram, né, e proibiram, na verdade, o reconhecimento facial em rede de lojas, porque estavam tendo algum gap. As pessoas estavam sendo presas, questionadas e não tinham nada a ver com a história. Falhas no reconhecimento facial já levaram à detenção errada de afrodescendentes, também nos Estados Unidos. E você fala, a inteligência artificial lá nos Estados Unidos está atrasada. No Brasil é que está 100%. Não é assim? No Brasil tá legal. E aí você vai para o estádio, depois vocês podem até pesquisar sobre isso. Prenderam uma pessoa porque a inteligência artificial achou que era aquela pessoa que estava procurada. Por quê? Afrodescendente. Não estou aqui militando nada, tá, pessoal? Estou só falando que é uma realidade. A cor de pele para a inteligência artificial faz total diferença. Para o reconhecimento facial faz total diferença. Os asiáticos também, geralmente eles têm um rostinho bem parecidos, iguais. Imagina, irmão ser preso, primo. E aí a inteligência artificial pode também ser enganada, pessoal. Não pense que ela é a dona da verdade, jamais será enganada. E aí a gente traz esse recall da Tesla de 1,6 milhão de veículos. Simplesmente porque existiam pessoas que criavam hologramas na estrada para poder causar acidente. Imagens que, de repente, não eram para ser, colocou lá num cruzamento, num sinal, ou atravessando de forma inadequada, e aí criando acidente. Tesla teve que fazer esse recall. Mas o jeitinho brasileiro, a gente fala assim, não, nos Estados Unidos, né? O brasileiro gosta de fazer tudo diferente, enganar. E aí, como é que ela pode ser enganada ali? Tem uma configuração da Tesla que fala sobre o peso no banco ali do motorista ou o sensor de velocidade, de saber que tem uma pessoa com um volante ali, né? Um ser humano. E aí a ideia da pessoa, vocês estão vendo um peso que está ali no volante? Para simular que tem uma pessoa. Só para enganar, né? Tem também algumas alucinações que têm acontecido. Então, é necessário você treinar a inteligência artificial por fontes confiáveis. Isso é fundamental. Às vezes você treina ela por uma fonte que alguém falou, né? Pesquise realmente antes de treinar. E a gente traz alguns exemplos práticos, clássicos. Previsões incorretas, falsos positivos ou falsos negativos.
trago também como evitar essas alucinações. E aí sempre que eu digo, quando você for fazer o desenvolvimento de um prompt, você precisa dizer para ela o que você não quer que ela faça. Isso é mais importante do que você dizer o que ela quer, o que você quer que ela faça. Ó, não quero que você tenha viés XYZ, não quero que pegue base de ninguém, quero que pegue dados fictícios. Isso é uso ético. Limitar os resultados também é importante, a gente determinar, ó, não quero que você ultrapasse esse ou aquele limite. E aí, como eu falei, em algumas situações, a Microsoft já se pronunciou dizendo, não tenho nada a ver com isso. E essa é a ferramenta que você utiliza para automatizar processos dentro da sua empresa. Segredos comerciais e industriais, sim ou não? E está lá, ó. Está nas letras miúdas lá da Microsoft. E ela falou também sobre o Xbox. E também a injeção de IA no Bing. Também incluíram isenção de responsabilidade. Para encerrar, pessoal, encaminhar para o encerramento, eu vou trazer um vídeo aqui para vocês que falam sobre deepfake. Talvez alguns de vocês já tenham visto esse vídeo, mas tem muito desafio na utilização da inteligência artificial. E aí tem alguns cases emblemáticos que quem não sabe, quem não se lembra da reunião falsa lá na China, né? Com o CEO, com o CFO, ó, deposita lá correndo e tal, e ele não estava falando com ninguém. Era uma inteligência artificial, estava comunicando lá com a diretoria, com o responsável do financeiro e depositou o dinheirinho lá, né? Criação de vídeo falso, então muita gente que gosta de postar vídeos em ambientes claros corre risco. E o mais clássico, né, colocar vídeo pornô com o seu rosto. Isso parece que não é verdade, parece que é pouco recorrente, mas acontece direto. E aí, trazendo alguns cuidados quando você utiliza a rede social. O áudio não está saindo. Foi? Quem aqui gosta de postar selfie, pessoal? Fala a verdade. Faz assim. Não, selfie é legal. Ninguém? Ah, não acredito. Ninguém posta selfie aqui? Normal, olha lá. 1, 2, 3. Pô, selfie é legal, né? Mas saiba que eu tenho um amigo que trabalha numa instituição bancária e com a selfie... Opa, agora vai. Vai. Oi, mãe. Oi, pai. Sou eu, Isabela. Bom, é uma versão digital minha. Um pouco mais velha. É incrível o que a tecnologia pode fazer hoje em dia, não é mesmo? Tudo que você precisa é de algumas fotos. Tipo as que você publica nas redes sociais. Eu sei que para você essas fotos podem ser apenas memórias, mas para outros são dados. E para mim, talvez o começo de um futuro terrível.
Um futuro onde minha identidade pode ser roubada, assim, onde eu posso ser presa por coisas que eu nunca faria. Imagina, pai, minha imagem sendo destruída. Ou a cópia da minha voz pra enganar minha mãe. Mãe, estou com problema. Preciso que você envie um Pix, por favor. Eu não quero me tornar um meme humilhada por todas na escola. Eu certamente não quero isso. O que você compartilha online é como se fosse uma identidade digital que vai ficar nas redes pelo resto da minha vida. E eu estou te dizendo isso porque eu sei que você me ama e nunca faria nada para te machucar. Protejo minha privacidade virtual. Protejam as crianças, pessoal. É bem sério. E aí, para a gente encerrar, eu vou adiantar aqui, mas hoje a inteligência artificial está sendo utilizado também no crime cibernético e de boas práticas que a gente deixa. Criem políticas de utilização da inteligência artificial na sua empresa, no seu negócio. Você tem que definir desde já políticas, o que pode e o que não pode. Auditorias, estudar muito, falar sobre cultura, dar segurança e esquecer que a IA ela é o seu aliado e não você ser dependente da inteligência artificial. E como lição aprendida, pessoal, fica aí o recado. É essencial que as empresas e governos desenvolvam soluções inovadoras, mantendo o compromisso com os titulares de dados, mantendo a privacidade. Tá certo? E aí, o momento da foto, vocês podem tirar foto desses livros, que eu deixo como dicas para vocês, filmes, séries e livros que falam sobre golpes, fraudes, privacidade, que são bem bacanas. Então, deixo aqui o meu muito obrigado a vocês. E agora eu vou dar o livro para a pessoa aí que mais interagiu com a gente. Obrigado a todos vocês.